A paz do Senhor, meus irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, venha adentrar através desta palavra no teu coração, na tua mente, e que tire tudo aquilo que está tentando ou que está tirando a tua paz. Que tire toda a tristeza, toda a mágoa, toda a fraqueza espiritual, através desta palavra que eu irei direcionar aos irmãos hoje. Porque já está com umas 2 semanas que o Espírito de Deus me incomoda para que eu venha trazer essa palavra para vocês, tá bom? Essa palavra irá falar de sentimentos feridos, irá falar de falta de perdão e aonde isto nos leva. E por conta disso, eu irei passar aos irmãos uma palavra que fala sobre 2 irmãos, Jacó e Esaú. Muitos já conhecem essa palavra, mas Deus fala conosco de formas diferentes, né? Então eu peço aos irmãos que assistam o vídeo por completo. Eu vou tentar ser breve nesse vídeo, o máximo que eu puder, mas é necessário que eu leve a palavra com exatidão para que os irmãos compreendam aquilo que Deus quer falar contigo, porque eu entendo que o Senhor quer falar com alguém através dessa palavra. De repente Deus está querendo falar com você através dessa palavra, tá bom? Então não se esqueça de dar um like, coloque um comentário lá para se espalhar mais essa palavra. Não que eu queira 1 milhão de inscritos, isso não faz parte do que eu desejo. Eu desejo que essa palavra se espalhe. É a palavra do Senhor, não é minha palavra, tá bom, irmãos? Então vamos lá. A palavra que eu irei ler, irmãos, a princípio, ela fica em Gênesis. Gênesis, capítulo 25, no versículo 29. Essa palavra, ela vai falar do princípio, do que aconteceu, do que levou Isaac a Esaú a se chatearem, para ser mais preciso, o que levou Esaú a se chatear com Jacó, na verdade é com Jacó. Então, começou assim, Esaú, ele saiu para caçar, porque ele era caçador. E nisso, talvez ele tenha passado dias caçando, uma semana, o que seja, ou até mesmo horas. E ele chegou cansado e com fome, de repente não deu certo a caça, né? E ele encontrou o Jacó lá na casa deles e começa pelo versículo 29 dizendo assim: E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: Dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. Guarde esse nome, Edom. E Jacó disse: Vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: Eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: Jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e se levantou, e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Então aqui nós entendemos como tudo começou. O próprio Esaú, ele rejeitou a primogenitura, que era de grande valia. Irmãos, nós temos que entender que não só no princípio de tudo, que não só nos primórdios, mas até hoje, as bênçãos dos nossos pais têm poder. Têm poder. Deus não cessou isso. Deus não cancelou isso. E naquele tempo, muito mais ainda. Então, a primogenitura, irmãos, ela dava uma bênção muito poderosa para os filhos, para o primeiro filho, que era o primogênito. E será que Esaú não sabia disso? Com certeza sim, mas ele pensou no momento. Então, quando ele pensou apenas no momento dele, ele caiu em pecado. E vendeu e deu por pechinche, na verdade por nada. O que é um momento de comida para uma bênção que vai levar para o resto da tua vida, que não vai pegar só você, mas vai pegar toda a tua família.
Era isso e muito mais a valia das bênçãos. E não é diferente de hoje. Isso caiu no esquecimento, mas não é diferente de hoje. Então Esaú, ele foi o primeiro a errar. Por que eu digo que ele foi o primeiro a errar? Porque ele não era obrigado a vender a primogenitura dele. Ele não era obrigado. Só que Jacó se aproveitou disso e ofereceu para ele a lentilha em troca da primogenitura. E ele deu. O que me vale a primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Talvez eu nem chegue a pegar essas bênçãos. Se aqui eu mesmo desfalecer, de repente ele pensou assim, Esaú. E aí foi que tudo começou. Porque Esaú pode ter esquecido disso, mas Jacó não esqueceu. E chegou o momento, irmãos. Depois de alguns anos, Isaac, ele abençoou o Jacó pensando que era Esaú. E depois de dar a bênção, meu amigo, já era. E nisso houve aquele atrito, aquela chateação, aquela confusão. E Jacó logo foi-se embora dali, saiu dali. Ele saiu dali errado, saiu fugido até, com medo do próprio Esaú matá-lo, porque ele disse que ele ia se vingar. E nisso, irmãos, dali o Jacó foi viver com Labão, que era o pai da sua esposa, futuramente. Só que ali, irmãos, Jacó já começou a padecer. Jacó já começou a padecer, porque ele passou aproximadamente uns 20 anos ali, padecendo na mão de Labão. É aquilo que é dito lá no Novo Testamento, a lei da semeadura. O que fazemos, nós colhemos. Não adianta. Aquilo que colhemos, aquilo que plantamos, nós colhemos. Deus pode te perdoar se você sinceramente pedir perdão? Claro que pode. Ele é perdoador. A palavra diz que ele é abundante em perdão. Mas a consequência nós iremos colher. Não tem para onde correr. E nisso, depois de muitos anos, décadas depois, olha o que a palavra diz no capítulo 33. E Jacó, levantando os seus olhos, olhou e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. E ele dividiu seus filhos entre Lia e entre Raquel, e entre as duas servas. E ele colocou as servas e os filhos delas à frente, e Lia a seus filhos depois, e Raquel e José atrás. E ele passou adiante deles, e se curvou na terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. E Esaú correu para encontrá-lo, e o abraçou, e se lançou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Você percebe, irmãos, que depois de tudo isso, décadas depois, eles se encontraram. Jacó viu que não tinha mais como correr de Esaú, porque ele tinha que passar por uma terra. E ele ficou sabendo que Esaú estava vindo de contra a ele, ou de encontro a ele. Só que Esaú estava vindo com 400 homens. E então ali Jacó, irmãos, tremeu na base, como falamos. Jacó ficou pensando, meu Deus, é hoje que eu morro. Mas só que naquele tempo, Senhor, só quem ia morrer era eu. Agora tenho eu e minha família. Ele vai matar todos nós. Porque é grande a ira deste meu irmão. Porque eu roubei a primogenitura dele. Décadas depois, Jacó não esqueceu. Ele vinha pensando só nisso. Meu Deus do céu. Ele disse, eita, meu Deus, vai ser pior do que eu pensava. Vai ser pior do que eu pensava. Só que quando ele se deparou com Esaú chegando perto dele, a primeira atitude de Jacó foi o que, irmãos? Ele se ajoelhou, como a palavra diz. Ele se ajoelhou, irmãos, 7 vezes. Ele se curvou perante Esaú 7 vezes. Olha só, irmãos. Ele entendeu ali, Jacó, que ele foi errado. Ele entendeu que ele enganou o irmão dele, que ele se aproveitou de um momento. Mas também ele entendeu que era necessário pedir perdão, que era necessário se humilhar, que era necessário ser humilde. E ele fez isso. Ele foi muito mais além do que isso. A palavra diz aqui no capítulo 33, irmãos, que ele só chamava o Esaú de meu senhor.
meu Senhor, me perdoe, Senhor, meu Senhor, aceite as minhas ofertas, meu Senhor. Ele chamou o irmão dele todo o tempo de meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Com medo de morrer? Também. Mas ali ele entendeu que ele estava errado, irmãos. Ele entendeu que ele estava errado. Mas errado só ele? Não, errado primeiramente foi o próprio Esaú. Esaú, a momento algum, ele falou sobre isso. Esaú, a momento algum, ele puxou esse assunto. A palavra não diz que ele falou sobre isso. Mas pelo contrário, eles se abraçaram e choraram juntos, lamentaram. A palavra não diz, mas de repente Esaú, falando com Jacó, disse: meu irmão, para com isso. Não me chama de teu Senhor. Eu não sou teu Senhor. Não te curva para mim, levanta, eu quero te abraçar. Vamos chorar juntos. Faz tempo que eu não te vejo, Jacó. E de repente, isso é eu quem digo, irmãos. Jacó falou no ouvido de Esaú: Esaú, me perdoa por tudo aquilo. Isso é eu quem digo, irmão. De repente, Jacó disse para Esaú: Esaú, meu irmão, me perdoa tudo aquilo que eu fiz, meu irmão. Me perdoa. A gente não sabe, mas eles se abraçaram, ficaram um perto do outro, mas os dois lamentaram. Eles poderiam ter evitado aquilo, mas não evitaram. Tinha a mão de Deus nisso? Eu creio que sim, mas e aí? Não cabe a nós perdoarmos uns aos outros? E fala mais aqui no outro versículo, e ele disse: levantemo-nos, vamos, e eu irei adiante de ti. Você entendeu que depois disso tudo, Esaú ainda disse para Jacó: levanta, Jacó. Você vai para onde? Eu vou na tua frente, porque se vier alguma coisa ruim, Jacó, eu vou interferir. Eu vou interceder por ti, Jacó. Levanta, Jacó. Vamos, os meus 400 e a tua família. Eu vou na frente de você, Jacó. Porque se vier algum contratempo, Jacó, eu lutarei para defender a tua família, meu irmão. Eu intercederei por ti, Jacó. Eu vou à frente. Mas Jacó disse que não. Jacó preferiu não aceitar. Porque ele já entendia que Deus era com ele. Jacó já entendia que Deus era com ele. Porque Deus antes mandou um anjo que lutou com Jacó. E nisso, irmãos, para onde eu quero ir? Isso se passou centenas de anos. Centenas de anos depois, aquele povo, o povo de Esaú, não esqueceu aquilo. Os descendentes de Esaú não esqueceram aquilo. De repente, quando Jacó e Esaú estavam conversando, quando se abraçaram, de repente os filhos, quando ficaram sabendo disso, os filhos de Esaú, a mulher de Esaú, os netos de Esaú, que seja, quando ficaram sabendo disso, comentaram: papai perdoou Jacó? Não acredito. De tudo que Jacó fez, papai perdoou Jacó? Não é possível que papai perdoou Jacó. Os empregados de repente conversaram: rapaz, o nosso patrão perdoou Jacó. De tudo que Jacó fez para ele, não acredito. Então, irmãos, ficou a mágoa. A mágoa, irmãos, ela é poderosamente maligna. A mágoa, irmãos, ela destrói muitas pessoas. Muitas pessoas estão perdendo a salvação por conta da raiva, da ira e da mágoa. É tão provável que eu falei para vocês anteriormente, isso se passou séculos depois. Séculos depois. Nós vamos parar, sabe aonde agora, irmãos? Lá no profeta Ezequiel. Lá no profeta Ezequiel. E nós vamos entender o que a palavra de Deus fala lá em Ezequiel. Só que aqui já fala, irmãos, sobre a situação de Judá e de Israel. Mas, Sérgio, o que tem isso a ver, Sérgio, com Judá e Israel? Irmãos, depois que Jacó teve aquela luta com o anjo, o nome dele não foi mais Jacó, foi Israel. Você está entendendo? E o que acontece é que a palavra diz assim, né, Ezequiel? Primeiramente, o povo de Israel estava atolado em pecado. O povo de Judá estava atolado em pecado. Pecado de idolatria. Pecado de tratar mal o próximo. Pecado do irmão ficar com a mulher do irmão. Do filho ficar com a mulher do pai. E vice-versa. Enganando, roubando, maltratando. Este era o povo de Israel. Estava em pecado. Cheios de pecados.
Mas Israel tinha por vizinho os filisteus, Israel tinha por vizinho os moabitas, Israel tinha por vizinho os amonitas, Israel tinha por vizinho os edomitas, Israel tinha por vizinho Tiro. Todos eram circunvizinhos de Israel. E todos, como nós falamos aqui na terra, todos tinham treta com Israel. Chegou um tempo até que eles lutaram junto contra outros reinados, mas logo cada um ficou na sua. E se você for analisar, eram todos parentes. Eram todos parentes. Você está me entendendo? Então a palavra veio através do profeta Ezequiel. A palavra de Deus veio através do profeta Ezequiel. Porque quando, veja bem, quando os babilônios vieram pela profecia de Deus, que não volta atrás, e tudo acontece, creia, irmãos, Deus é poderoso, as profecias elas não voltam atrás, aprenda isso. Então, Deus disse que viria um povo de longe, e iria acabar com Israel, com Judá. E veio os babilônios. Mataram alguns israelitas, alguns da Judéia, levaram outros cativos, deixaram outros lá, os mais necessitados, os mais pobres, para trabalhar lá, para cultivar e outras coisas mais. Então ficou um resto de um povo lá. Você está entendendo? Um povo ficou lá à mercê do tempo, nas mãos de Deus. E a maioria foi levada cativa. Mas quando isso aconteceu, irmãos, Edom, que era um desses povos que vivia do lado de Israel, ele começou a se vangloriar. Ele achou isso maravilhoso. Sabe aquela pessoa que diz assim, que ela não vê a hora de você cair? Tu sabe aquela pessoa que não vê a hora de você ser humilhado? Pois assim foram os edomitas, porque eu não irei falar nesse momento de Tiro, eu não irei falar dos moabitas nem dos amonitas, porque eu também tenho palavra para falar deles, mas eu não quero prolongar demais esse vídeo. Eu irei falar dos edomitas, porque foi assim que eu falei lá de Jacó e de Esaú. Porque os edomitas, eles são os descendentes de Esaú, que é o povo de Edom, que é o vermelho, né? Porque dizem a palavra que o Esaú era ruivo. Você está entendendo? Então os edomitas é os descendentes de Esaú. Os israelitas são os descendentes de Jacó. Então, se você for analisar, eles são primos direto. São primos direto, de sangue. Primos de sangue. Irmãos em Cristo Jesus. Só que os edomitas já tinham se corrompido há muito tempo. Então, como Israel era o povo eleito de Deus e ainda é o povo eleito de Deus, havia toda aquela confusão, aquela intriga, todo o tempo confusão, e porque eles não perdoaram, irmãos. Os edomitas, chegou o tempo do profeta Ezequiel, e os edomitas não tinham ainda perdoado os israelitas, o povo de Jacó. Não tinha perdoado. Para você ver como é, irmãos, a mágoa. Para você ver como é, irmãos, a ira, a raiva, a falta de perdoar, a falta de liberar perdão. Olha quanto tempo, séculos antes, e mesmo assim ainda havia isso. Até no tempo de Moisés isso aconteceu também, quando Moisés estava levando, se eu não me engano era Josué, levando o povo, entrando em Canaã. Eles tinham que passar por uma terra, pela terra dos edomitas, pela terra de Edom. E ele pediu que os edomitas deixassem o povo de Israel passar pelaquela terra. E eles disseram que não. E foi dito, se nós comermos alguma coisa aqui, nós pagaremos. Se nós quebrarmos alguma coisa, nós pagaremos. Só queremos passar. E os edomitas, que eram primo legítimo do povo de Jacó, eles disseram que não. Pela nossa terra vocês não passam. Vocês entenderam, irmãos? Mágoa por cima de mágoa, raiva por cima de raiva, ira por cima de ira e não perdoa. É necessário se perdoar, irmãos. E a palavra diz assim, através do profeta Ezequiel: assim diz o Senhor Deus, porquanto aquele Edom tratou contra a casa de Judá, levando a vingança, e grandemente se ofendeu,
e se vingou sobre eles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu também estenderei a minha mão sobre Edom, e cortarei fora dela homem e animal, e eu assolarei desde Temã, e aqueles de Dedã cairão pela espada. E eu deitarei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo Israel. E eles farão em Edom de acordo com a minha fúria e segundo o meu furor. E eles conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Você entendeu, irmãos? Então Deus viu o que aconteceu. Porque enquanto os babilônios, olha só, enquanto os babilônios levaram cativo muitos israelitas, muitos de Judá, os edomitas aproveitaram esse momento, entraram em Judá e mataram os que estavam lá, indefesos. Vocês estão entendendo, irmãos? Primos matando primos. Eles esperaram um momento que já não era bom para Judá, que já não era bom para Israel. Eles esperaram um momento de fragilidade para massacrar mais ainda. Porque os que ficaram lá em Judá ficaram desprovidos de armas, de mantimentos, de tudo. E os edomitas entraram lá e mataram muito mais, traiçoeiramente. Eles se vingaram, tipo assim, agora é o momento de nós matarmos o povo de Jacó. Agora é o momento de nós nos vingarmos. Eles estão lá desprotegidos. Você está entendendo aonde chega a vingança do ser humano? Aonde chega a ira, a falta de perdoar, que há séculos atrás aconteceu uma situação e séculos depois, mesmo assim, eles não tinham perdoado. Eles eram parentes de sangue. Meu Deus do céu. Você percebe a que ponto chega a falta de perdão? Pois nesta noite, nesta tarde, eu quero falar para vocês o seguinte, que há duas situações aqui. Eles eram primos de sangue. Eles eram descendentes de dois irmãos, Jacó e Esaú. E eles eram ligados também com Deus. Você percebe, irmãos, que dentro das famílias hoje em dia não, corrijo, em todo o tempo, só que cada vez piora. Dentro das famílias, tem irmão que não perdoa o pai. Tem pai que não tem irmão que não perdoa outro irmão, na verdade. Tem filhos que não perdoam o pai. Tem pai que não perdoa o filho. Tem filho que não perdoa a mãe. Tem mãe que não perdoa o filho. Tem mulher que não perdoa o marido. Nem o marido perdoa a mulher. E assim vai. Por causa de um erro, de um deslize que seja, as pessoas se tornam imperdoáveis, julgado pelo próprio ser humano. Pois assim, irmãos, foi o povo de Edom, os edomitas, o povo de Esaú, que guardou uma mágoa séculos e séculos e séculos, e quando achou a grande oportunidade para eles, eles pegaram e se vingaram. Mataram os judeus, o povo da Judéia, mataram os israelitas lá indefesos. O povo de Edom, irmãos, na verdade, era para andar de mão dadas com o povo de Israel para enfrentar os babilônios. Em vez deles estarem unidos, eles estavam desunidos. E nisso os enfraqueceu cada vez mais. Mas nada para Deus passa despercebido. Nada para Deus passa despercebido. E Deus viu aquilo e ele usou o profeta Ezequiel para dizer que ele iria se vingar daquele povo. Que ele iria se vingar dos edomitas. Porque eles não tinham nada que se vingar dos seus irmãos de sangue. E eu te pergunto, como anda a tua vida hoje? Irmãos, aquela afronta que você já levou há muito tempo atrás e você ainda se lembra disso e não perdoou? Você já se sentiu humilhado há muito tempo atrás e ainda não perdoou? Você que foi atingido por palavras mentirosas, mesmo você tendo ciência que você não errou, mesmo assim você não perdoou? Quem eram os edomitas para julgar o povo de Israel? Porque os edomitas eram piores do que o povo de Israel e se acharam ofendidos. Olha, irmãos, é uma palavra minha agora. Creio eu que nós somos mais errados do que justos. Que nós mais erramos do que acertamos. Eita, aleluia, Jesus. E quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para não te perdoar? Quem sou eu para não te liberar um perdão? Você sabia que quem não perdoa
que quem não libera o perdão está pecando? E que nós temos é que orar uns pelos outros, que interceder um pelos outros, como Esaú fez com Jacó? Como Esaú disse, Jacó, eu vou na frente para te proteger, não te preocupa não, meu irmão. Para interceder qualquer contratempo perante ti, Jacó. Hoje em dia nós preferimos julgar, acusar, do que interceder pelo irmão em oração, em liberar o perdão. Nós preferimos guardar a mágoa. Irmão, nesta palavra eu te digo, é necessário você perdoar. É necessário você liberar o perdão, seja para os teus pais, seja para os teus irmãos, para os teus filhos, para os teus amigos, colegas, que há muito tempo você não os vê mais, que você não fala mais com eles, mas você ainda continua com aquela mágoa. É necessário perdoar porque nós não somos melhor do que ninguém. Olha o que a palavra diz aqui para finalizar, irmãos. Aqui no capítulo 22 do próprio Ezequiel, diz assim, no 29, o povo da terra usou de opressão, exercitou o roubo e aborreceu o pobre e o necessitado. Sim, eles oprimiram o estranho injustamente, e eu busquei por um homem entre eles que fizesse o cerco e que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, mas que eu não a destruísse, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. E diz mais, portanto eu derramarei a minha indignação sobre eles, eu os consumi com o fogo da minha ira, seu próprio caminho eu recompensei sobre suas cabeças, diz o Senhor Deus. Deus procurou alguém que intercedesse por aquele povo que estava em pecado. E o próprio Deus diz, eu não encontrei ninguém, não achei um homem sequer. Sabe por que Deus não achou? Porque estavam todos em pecados. O mesmo pecado? Não. Pecados diferentes, mas estavam todos em pecados e ninguém se arrependia. Então quem era Edom para julgar Judá? Quem era Edom para julgar Israel? Como se já não bastasse a mão de Deus que destruiu com Israel, que humilhou com Judá. Quando Deus diz que procurou um homem para tapar a brecha, Ele está dizendo, eu queria um que orasse pelo povo. Eu queria um que orasse pela nação. Eu queria um homem ou uma mulher de Deus que intercedesse pelo seu próximo que errou, mas não encontrei nenhum. Estavam todos em pecados. Então quem é você para não perdoar? Por que tu acha no direito de não perdoar? Tu te achas santo demais para não perdoar? Irmão, nessa palavra eu te digo, libera o perdão. Volta a falar, seja para os teus irmãos de sangue, seja para os teus pais, para os teus filhos, para os teus vizinhos, para os teus colegas e amigos. Libera o perdão. Não guarda esta mágoa no teu coração, não, porque essa mágoa é maligna. Você não viu o que Deus disse aqui, através do profeta Ezequiel? Irmãos, Deus destruiu Edom. Deus acabou com Edom, irmãos. Edom não subsiste mais. Você está me entendendo? Edom passou tempos e mais tempos maquinando, esperando a queda do seu irmão Israel, do seu primo Judá. Até que chegou o momento da queda de Judá, porque ele estava errado mesmo. Judá errou mesmo. Mas em vez de você ajudar o seu irmão, você está piorando a situação, você está se aproveitando do momento para castigar, para pisar, para humilhar mais e dizer, bem feito, há quanto tempo eu não esperava a tua queda, fulano de tal. Quanto tempo eu não esperava que tu fosse humilhado igual tu me humilhastes. Eita, irmãos, misericórdia de nossas vidas. Deus não quer isso. Ele diz, misericórdia eu quero. Oh, aleluia, Jesus. E não holocausto. Deus não quer sacrifício. Deus quer misericórdia. Ele diz, orai uns pelos outros, orai, intercedei um pelos outros. E Edom não intercedeu, não ajudou Judá
Pelo contrário, Edom se aproveitou e ainda matou mais homens que estavam desprotegidos, homens que estavam desamparados lá em Judá. Edom entrou na cidade e matou o restante. Não mate teu irmão. Eu digo com palavras ofensivas, julgando. Se ele vier te pedir perdão, perdoa. Esquece isso, faz como Esaú fez com Jacó. Esaú esqueceu, Esaú nem puxou o assunto com Jacó. Seja humilde para perdoar, perdoe o teu irmão, perdoe os teus pais, perdoe os teus filhos, os teus irmãos, os teus amigos, os teus vizinhos, e libera o perdão. A palavra de Deus diz que ele é abundante em perdão. Você é imagem e semelhança de Deus, por que você não perdoa? Você sabia que você fica se martirizando quando você não perdoa? Você sabia que você está colocando um peso maligno sobre os teus lombos por falta de perdoar? Você sabia que a falta de perdão não é de Deus? Você sabia disso? Irmãos, por esses dias, eu tive um sonho e Deus me revelou. Eu estava no meu quarto. Tinha acabado de orar e fui dormir. Nisso que eu acabei de dormir, eu vi o meu quarto. Eu já em sonhos, eu vi o meu quarto, eu em pé no meu quarto. Meu quarto escuro, meio escuro, né? Então o que acontece é que eu já me deparei com alguém saindo do meu quarto. Eu não consegui ver quem era e fechou a porta do quarto. E nisso, irmãos, eu ouvi uma voz que dizia assim, ó, tu não vai dizer nada para essa pessoa que falou de ti aí? Eu disse, não. Essa voz vinha debaixo da minha cama. Tu não vai falar nada, essa pessoa só falou mentira de ti. Nada disso que ela falou de ti é verdade, tu não vai dizer nada. Eu disse, não vou dizer nada. Irmãos, e quanto mais eu me recusava de falar que eu não ia fazer, mas aquela voz me falava com mais raiva. Tu não vai dizer nada. Vai lá, rebate o que ela te falou. Eu dizia, eu não preciso fazer isso, Deus me ensinou diferente. Há momento para falar e há momento para se calar. Então eu não vou dizer nada. Irmãos, quando aquela voz insistia cada vez mais grosseiramente comigo, eu falava que eu não ia fazer nada, que eu ia ficar calado. Era um demônio. Era um demônio, irmãos. E aquele demônio, irmãos, ele saiu numa rapidez tremenda, que quando eu vi, ele me segurou por trás. Eu só consegui ver as mãos dele e a metade do braço. As mãos era toda engiada, os braços todos engiados, era cinzento o bicho. Com os braços todos engiados, com as unhas desse tamanho aqui assim, irmãos. Me apertando com tanta força, com tanta raiva de mim, porque eu não rebati. Até que eu clamei ao Senhor e Ele me soltou. Está entendendo? A raiva, a ira, é demônio. É demônio. Eu te pergunto, quem é que existe até hoje? Edom ou Israel? Israel está aí. Edom não existe mais. Deus destruiu Edom. Edom, irmãos, não foi salvo. Eles morreram na raiva. Eles morreram com a mágoa, com a ira. Está entendendo? Eu quero te dizer esta palavra, irmãos. É necessário você liberar o perdão do fundo da tua alma, não superficial, porque Deus conhece teu coração. É necessário você liberar o perdão, seja para quem for. Libere o perdão. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, libera o perdão, para que você venha se ver livre desse demônio, porque é um demônio, irmãos. É um poder maligno sobre ti. Edom, irmãos, não existe mais, foi morto no pecado. Está com Deus? Claro que não. Mas Israel passou-se um tempo e ele pediu perdão, ele se reconciliou com Deus. E Deus o reestruturou, e está aí Israel. Israel ainda existe no nosso tempo. Está aí Israel. Você sabe que Israel existe. Mas eu te pergunto, cadê Edom? Cadê Edom? Edom foi destruída. E a terra de Edom, hoje em dia, pertence também a Israel. Você está entendendo como é as coisas? Perdoe para que Deus te perdoe, tá bom? Perdoe para que Deus te perdoe. Deus quer liberar toda a mágoa do teu coração essa noite, nesta palavra, porque já escureceu aqui. Deus quer tirar esse fardo pesado do teu coração, que está tirando a tua noite de sono, que está tirando o teu sossego, está tirando as tuas amizades por conta de mágoas que você ainda guarda no coração. E para finalizar, irmãos, eu quero orar por você. Fecha teus olhos. Oh, aleluia, Jesus.
Meu Deus, meu Pai amado e Pai celestial. Meu Pai amado, neste momento eu te peço, Senhor Deus, que adentre no coração dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Meu Pai amado, e vai levando o teu refrigério, vai levando a tua paz que excede todo entendimento, Deus da glória, Deus das luzes, Deus da paz. Santo, santo, santo é o Senhor, eternamente santo, Jesus Cristo. Meu Pai amado, com teu santo poder, com tua glória, com tua majestade, meu Pai, te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado, adentra no coração dos meus irmãos e vai levando, meu Pai amado, o teu refrigério espiritual e vai arrancando, meu Pai, todo o demônio da mágoa, todo o demônio da ira, cai por terra em nome de Jesus Cristo, cai por terra, e que a luz de Jesus Cristo adentre no coração e na mente dos meus irmãos. Vai entrando Jesus Cristo cada vez mais e vai levando, meu Pai amado, a tua água santa que lava todo o pecado, que limpa toda a sujeira, meu Pai. Em o nome de Jesus de Nazaré, meu Pai amado, vai queimando, meu Pai, todo encosto, meu Pai amado, da contenda, da confusão, da ira, da raiva, meu Pai amado, da mágoa, que venha cair por terra em o nome de Jesus Cristo. Vai liberando a mente, meu Pai, dos meus irmãos. Vai liberando o coração deles, os sentimentos, meu Pai amado, para que venha pairar a tua paz, para que eles venham se reconciliar, meu Pai, e liberar o perdão, seja lá para quem for, que eles ainda não perdoaram, que eu te peço. Pois com fé eu oro, Jesus, e com a mesma fé eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo mal, em nome de Jesus Cristo, só em nome de Jesus, só em nome de Jesus, só em nome de Jesus Cristo. Receba, meu irmão, o refrigério de Deus. Receba a paz de Deus que excede todo entendimento. E eu te digo, perdoa, em nome de Jesus Cristo. Amém.